Olá, amigos e amigas do canal de YouTube China Global News. Sempre uma informação de interesse para conhecer melhor o mundo da geopolítica e da macroeconomia mundial. Hoje temos, mais uma vez, a presença de Lawrence Pi, que você vai conhecer agora. Lawrence Pi nasceu em Xangai em 1942. Veio para o Brasil com a família em 1952, onde se destacou no cenário empresarial conduzindo o Grupo Moinho Pacífico, um dos maiores da América Latina. Formado em filosofia nos Estados Unidos, fez especialização na obra de Jean-Paul Sartre. Após 50 anos de atividade empresarial, se tornou um profundo conhecedor da geopolítica mundial e macroeconomia, com foco nas relações entre a China e os Estados Unidos. Autor de Requiem para um Capitalismo em Agonia e A Consciência Vazia e Desolada, Lawrence Pi tem apontado aspectos positivos e as dificuldades para o crescimento econômico e social do Brasil. Olá, Lawrence, bem-vindo mais uma vez ao canal de YouTube China Global News. Bom dia, Marco. Sempre um prazer estar com você. E temos coisas para conversar. O mundo não para, o Brasil não para, as coisas estão acontecendo e a nossa audiência quer saber o que você pensa sobre o momento atual. E vamos começar com uma pergunta muito direta. Lawrence Pi, como que você vê o modelo econômico do Brasil? O Brasil, como nós sabemos, é um país com enormes recursos naturais. É um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, o Brasil deveria ter um desenvolvimento econômico muito além do que nós estamos vendo hoje. Então, o modelo econômico do Brasil é essencialmente o capitalismo e uma economia de mercado. Este é o conceito que nós temos para o nosso modelo econômico. Então, vamos ver alguns parâmetros onde o Brasil se classifica no contexto mundial. Em relação à desigualdade, que é medido pelo índice Gini, o Brasil tem uma nota de 52 e é o 7º país mais desigual do mundo. Em matéria de facilidade de fazer negócios, o Brasil se classifica no 124º lugar, ou seja, um dos países mais difíceis de fazer negócios, pela complexidade das legislações e pela estrutura burocrática do Brasil. Em matéria de percepção de corrupção, o Brasil, em 2023, chegou ao lugar de 104º lugar, um dos piores do mundo. Em 2024, o Brasil piorou 3 lugares e chegou a 107º lugar. Então, o que a gente vê é que o Brasil é um país que é difícil de fazer negócios, tem uma desigualdade enorme e tem a percepção de corrupção alta. Em relação à educação, que é muito importante para o país, o Brasil se classifica entre os 25% piores do programa PISA, que avalia estudantes de até 15 anos em matemática, ciência e leitura, e compreensão leitura. Então, o Brasil não se destaca, pelo contrário, é um país em que tem muito a progredir. Outro ponto que é muito importante é o Brasil, por exemplo, tem 29 mil quilômetros de ferrovia,
no país todo. E esse número não vem progredindo há muito tempo. Agora, o importante de lembrar é de que, para um país do tamanho do Brasil, necessitaria uma malha ferroviária entre 15 a 30 vezes o que nós temos hoje. E nós sabemos de que malha ferroviária é importantíssimo para a eficiência dos transportes de mercadorias num território tão extenso como é o Brasil. E isto, evidentemente, é a responsabilidade do poder público, dos governos. Não um outro governo, mas através das décadas em que nós não progredimos muito em estender a nossa rede ferroviária. Isso é outro ponto que prejudica o crescimento da economia e torna a economia mais eficiente. Outro ponto que é importante de lembrar é que, em matéria de eficiência das empresas em tentar atender os requisitos tributários, como declaração, pagamento, etc., o Brasil está em último lugar. Ou seja, o Brasil tem um sistema tributário extremamente complexo e demanda mais mão-hora para as empresas cumprir seus deveres tributários. E no Brasil demanda em torno de 2.600 horas por ano, em média, das empresas para atender às suas responsabilidades tributárias. A Índia é o segundo pior país do mundo. E na Índia necessita entre 1.000 a 2.000 horas para atender esses requisitos. Então, se torna bastante difícil para as empresas prosperar num ambiente tão hostil e tão burocrático. Isto se deve totalmente ao governo, que deveria simplificar o processo. Realmente, o nosso sistema tributário é extremamente complexo. Um contador com habilidade demandaria 40 anos para entender a complexidade e todas as leis, portarias, resoluções tributárias no nível municipal, estadual e federal. Então, você vê que, infelizmente, o Brasil é um país que ser empresário é bastante difícil. Eu diria até que, no Brasil, ser empresário não é vocação, é um sacerdócio. Agora, em relação a processos trabalhistas, o Brasil também ranqueia entre o pior do mundo. No Brasil, em 2016, tinha 3 milhões de processos trabalhistas. E de longe supera os outros países. Isso acarreta um custo enorme para as empresas e torna menos eficiente o processo produtivo. Em síntese, o que nós deparamos é de que o governo falhou em tornar o Brasil um país onde o setor privado e as empresas podem progredir e prosperar. Então, este é mais ou menos o modelo econômico do Brasil. É um sistema capitalista, supostamente economia de mercado, onde a ingerência do Estado é enorme e não importa o governo seja de esquerda ou de direita, sempre foi assim. E por este mesmo motivo é difícil o Brasil progredir e chegar ao nível, vamos supor, de uma Coreia do Sul, por exemplo, que começou no mesmo nível de pobreza quanto o Brasil, mas progrediu para ser um país extremamente desenvolvido
e tem muito menos recursos naturais que o Brasil, né? Mas muito, muito menos. Então, resumindo, é essencialmente a qualidade do capital humano e a eficiência e a dedicação do governo em tentar criar um país que não é contra o investimento do setor privado. Obviamente, o governo tem uma enorme responsabilidade em relação à regulamentação. E onde não há suficiente capital no setor privado, o governo deve investir. Isso não é diminuir a importância do governo, e o governo tem que tornar a economia mais eficiente. Não adianta você criar emprego através de aumento de burocracia. Isso só atrasa o crescimento do país. Então, nós deparamos com grandes desafios. E por isso é importante de que cada um de nós entendemos como é que funciona a nossa economia. Frequentemente, Marco, se ouve que a nossa dívida é enorme, né? Que é insustentável e que a crise fiscal virá mais pela frente. Entendo a preocupação. Agora, não adianta o governo criticar o mercado, porque os investidores são responsáveis de financiar 85% da nossa dívida mobiliária federal, que é acima de 7 trilhões de reais. O que nós temos que tentar é baixar o custo financeiro para sustentar a dívida, ou seja, reduzir o déficit. Com o juro atual é muito difícil, mas aí o Banco Central, a autoridade monetária, se depara com um grande desafio. Ele tem uma meta de inflação que tem que cumprir. E se o governo gasta demais, ele é obrigado a elevar os juros, que, por sua vez, causa estresse fiscal e aumenta a nossa dívida. Então, é um ciclo vicioso. O governo tem que investir, tem que dar auxílio à população carente, porque somos um dos países mais desiguais do mundo, né? E todo mundo entende isso e todos nós aplaudimos isto. Entretanto, o espaço fiscal limita este poder do governo, ou a margem do governo de auxiliar os mais carentes. E isso é um desafio enorme. Eu vejo o Brasil crescendo nível de 2,5%, no máximo 3%, pelo visível futuro. Tivemos um crescimento bom ano passado, ao redor de 3,4%. Entretanto, este ano de 2025, vamos ter uma queda significativa do crescimento e será um pouco acima de 2%. Infelizmente, o Brasil não está preso àquilo que chama de armadilha de países de renda média. O Brasil é muito rico em matéria-prima e essa riqueza vem sustentando o crescimento do Brasil, tanto que o nosso superávit comercial é enorme. Este ano de 2025, a possibilidade de chegar acima de 75 bilhões de dólares. E, ao mesmo tempo, o investimento do exterior que vem ao Brasil também pode superar 80 bilhões de dólares. Então, o Brasil, evidentemente, é um país atrativo para o investimento internacional, né? Mas nós precisamos fazer a nossa lição de casa. Isso depende exclusivamente do governo, seja de esquerda, de direita, não importa. Agora, Lawrence, dentro dessa necessidade que você diz do governo tomar iniciativas para mudar esse quadro que impede o desenvolvimento econômico, nós temos aí
alguns desafios adicionais que eu gostaria que você comentasse. Por exemplo, ainda no campo econômico, nós temos a inteligência artificial, a questão dos semicondutores, a biotecnologia, que são temas atuais e que estão na pauta para qualquer tipo de desenvolvimento da economia em qualquer país. Nesse sentido, você vê o Brasil com alguma chance de competitividade? Ou será que a gente está, digamos, condenado a ficar jogando sempre e eternamente na Série B do campeonato? A curta resposta é que nós não temos chance de galgar a escala de tecnologia para chegar ao ponto de ser uma das potências em tecnologia. Nós não temos a estrutura educacional, não temos hoje no Brasil suficiente massa crítica para tanto, não temos o capital suficiente. E a concorrência entre as duas superpotências em tecnologia está tão acirrada que o nível e o ritmo de progresso e de inovação é tão rápida que muito poucos países têm condições de alcançar esse nível. Nem a Europa, nem a Rússia, nem a Índia. A concorrência entre Estados Unidos e a China chegou a um nível em que o desenvolvimento está tão rápido, tanto biotecnologia, inteligência artificial, energia nuclear, energia fusão nuclear, né, e tantos outros campos, que fica difícil de qualquer país chegar nem perto dessas duas superpotências. E o Brasil, infelizmente, não está na Série B, está na Série C. Essa competição internacional, bastante concentrada entre a China e os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, leva o mundo novamente a uma disputa bipolar, né? Com alguns satélites de um lado, outros satélites de outro. Agora, temos a administração Donald Trump, com uma guerra tarifária bastante acentuada. Eu queria que você comentasse sobre essa guerra tarifária e quais os impactos disso para a economia mundial e, em especial, para o Brasil. O senhor Trump acredita que uma das palavras mais bonitas do dicionário é tarifa. Fica evidente que ele entende pouco de economia. Ele acredita de que aumentando as tarifas vai aumentar a arrecadação do governo americano e que isso não é um imposto sobre o consumidor. E exatamente o oposto. É um imposto sobre o consumidor. O que está acontecendo é que os Estados Unidos se vê com um déficit de comércio enorme, só em manufatura, em torno de 1 trilhão e 200 bilhões por ano, e o déficit total, incluindo os serviços, onde eles têm um superávit de acima de 200 bilhões de dólares. O déficit líquido é acima de 1 trilhão de dólares por ano. Então, eles querem, de alguma forma, amenizar este enorme déficit. E sabemos de que dois déficits que destroem a economia é o déficit fiscal e o déficit comercial em conjunto. E é exatamente isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, até um certo ponto é compreensível de que o governo Trump quer, de alguma forma, amenizar esse impacto negativo do déficit comercial. Então, os Estados Unidos querem que as empresas americanas voltem a produzir nos Estados Unidos e que outros países também, as suas empresas, venham a produzir nos Estados Unidos. Isso é muito mais fácil de você desejar do que conseguir. Primeiro, o custo de produzir nos Estados Unidos é muito mais alto do que em outros países, principalmente
dos países asiáticos. Então, ou você tem uma economia de mercado em que a produção vai ao lugar mais competitivo, seja de salário, de juro, de infraestrutura, de tecnologia. E, infelizmente, os Estados Unidos não oferecem essas condições. Até uma questão de população e força de trabalho suficiente para algumas tecnologias. Então, por isso eu acho que essa estratégia do Sr. Trump está destinado a fracasso. Está causando um desordenamento comercial, produtivo, a cadeia de produção está sendo desmantelada e vai trazer um prejuízo para o mundo inteiro e também, e em especial, para o próprio Estados Unidos. Em relação ao Brasil, nós dependemos pouco dos Estados Unidos no quesito de déficit comercial. Ou seja, o Brasil não tem um superávit comercial muito grande em relação aos Estados Unidos. E com esta guerra comercial, os países que sofrem da pressão americana vão também retalhar. E esta retaliação virá a beneficiar o Brasil, que o Brasil é um exportador de produtos que os Estados Unidos também exporta, que é a agricultura. E agora, Lawrence, me permite só uma observação, porque quando você diz que essa forma de atuação do Trump pode beneficiar o Brasil, nós temos na nossa balança comercial a exportação de aço para os Estados Unidos, né, que é muito importante para a indústria automobilística, principalmente. E os Estados Unidos agora, com Trump, também está taxando o México, ou seja, o México também importa muito aço do Brasil, exatamente para a sua indústria automobilística, que por sua vez exporta para os Estados Unidos. Essa cadeia de tarifácios pode acabar prejudicando especificamente o aço brasileiro? A minha pergunta é que qual é a demanda de aço no mundo? E quais os países são importadores e quais países são exportadores? Se os Estados Unidos não importam do Brasil ou impõe uma tarifa sobre o Brasil, que país vai substituir o Brasil no fornecimento de aço para os Estados Unidos? Essa é a pergunta. A demanda e o consumo mundial flui de acordo com as vantagens de preço. E como os Estados Unidos está em guerra comercial com quase todos os países do mundo, é muito simples. Ou eles param de importar, e a pergunta é de onde virá o aço, porque eles não têm siderurgia na extensão de atender o seu próprio mercado, eles vão ter que comprar de alguém. Como a economia tem vasos comunicantes, se o Brasil não está exportando para os Estados Unidos, provavelmente vai exportar para um outro país que, por sua vez, pode até reexportar para os Estados Unidos. Então, a questão é demanda e oferta. Certamente, o país que mais produz aço é a China. E os preços na China é altamente competitivo e não há um país que consiga chegar no nível de preços do aço da China. E com a guerra entre os Estados Unidos e a China, certamente os americanos não vão comprar aço da China. Então fica a pergunta, vão comprar de quem? Então essas bravatas, temos que entender de que é o primeiro passo. É mais para negociação do que algo que eles vão efetivamente implementar e por longo prazo. E o interessante, Lawrence, é que Trump ele conseguiu construir a sua imagem como empresário, ou seja, uma pessoa do business, uma pessoa inclusive de sucesso, até onde se sabe, ou pelo menos até onde ele se apresentou, e as pessoas compraram essa ideia.
E agora você está trazendo exatamente uma análise que coloca um questionamento sobre essa condução da economia americana para o Trump. Eu não sei se você sabe, mas o presidente dos Estados Unidos, as suas empresas, houve 4 falências das empresas dele no decorrer da história como empresário. Então, o sucesso dele como empresário é altamente questionável. Talvez ele tenha talento em listar empresas quebradas, não sei. Então, ele é uma pessoa que quer usar da força que os Estados Unidos têm para extrair vantagem dos outros países. E ele consegue fazer isso porque, até hoje, a moeda americana é moeda de reserva internacional e é a moeda mais usada no mundo, e de longe. Então, essa vantagem deixa os Estados Unidos numa situação ímpar de poder tomar recursos mais baratos, de emitir dinheiro, que é papel, e hoje em dia é um impulso eletrônico, e lá estará dólares para pagar as suas importações e investimento. Só que essa estratégia está chegando ao fim quando você tem uma dívida do governo federal de 36,6 trilhões de dólares. Um déficit anual de mais de 2 trilhões de dólares e pagamento de juros sobre a dívida de mais de 1 trilhão de dólares. Então, eu acho que ninguém pode negar de que neste ritmo é totalmente insustentável para os Estados Unidos. Agora, essa insustentabilidade que se avizinha e que você aponta como uma coisa bastante provável, né, certamente não deve estar longe do horizonte da análise também do mercado norte-americano, que apoiou em peso, principalmente através das chamadas Big Techs, a eleição de Trump. Não existe aí uma contradição entre aquilo que foi a opção política de parte expressiva do mercado em relação à ação que Trump vem desenvolvendo? Big Tech é um setor que é diferenciado do mercado como um todo. Big Tech, principalmente aqueles que operam no âmbito de comunicação social, como a Meta, como o Google, essas empresas não fabricam nada. E, na realidade, também a Amazon não fabricam nada. Essas empresas dependem muito da regulamentação do governo. E o Trump deixou bem claro, através das suas ameaças, de que ou as Big Techs se enquadram e começam a apoiar o Trump, ou ele usará a força do Estado de prejudicar essas empresas. Por isso, houve uma peregrinação das Big Techs, dos executivos Big Tech, a Mar-a-Lago, após o Trump ser eleito. Aliás, o Washington Post, até durante a eleição, né, foi favorável ao Trump, apesar dos editores ser contra. Então, todas as empresas se curvaram, Marco, perante o Estado. E o Trump já demonstrou que ele vem para, entre aspas, acertar as contas. E por isso o mundo empresarial tem muito receio do que ele é capaz. Ele já foi em cima de até escritório de advocacia, né? Então, está claro que o limite dele ninguém sabe até onde vai chegar. E todas
instituições dos Estados Unidos está sendo desafiado pelo Poder Executivo. Agora, uma última pergunta, Lawrence, ainda sobre os Estados Unidos, e depois a gente volta aqui para o Brasil, porque eu quero conversar um pouco mais com você sobre o sistema político, tá? Mas sobre os Estados Unidos ainda, esses desafios que Trump tem feito ao próprio sistema de funcionamento da democracia americana, você acha que pode, em algum momento, desestabilizar esse regime? Por exemplo, a justiça norte-americana, ela é considerada um dos pilares fundamentais para a existência do regime democrático nos Estados Unidos. E, no entanto, ela tem, em alguns casos, se posicionado contra as atitudes de Trump. Você acha que pode haver aí algum tipo de desequilíbrio nesse processo de funcionamento do regime dos Estados Unidos? Primeiro ponto, vamos analisar a composição dos ministros do Supremo Corte dos Estados Unidos. São 6 conservadores e 3 liberais. Já de cara, o setor conservador tem uma vantagem enorme. Muito dos ministros do Supremo dos Estados Unidos foram indicados pelos republicanos. Este é o primeiro ponto, e não se sabe até que ponto o Supremo Tribunal dos Estados Unidos vai apoiar as medidas mais radicais do presidente dos Estados Unidos. Me preocupa extremamente quando a Corte Suprema dos Estados Unidos aprovou de que o presidente não pode ser responsabilizado por qualquer ato durante a administração dele. Em síntese, isso dá carta branca ao presidente de fazer quase tudo o que ele deseja enquanto presidente dos Estados Unidos. E o executivo americano hoje está testando o limite do seu poder. Ele tem pouco tempo, pois em 2026, ou seja, ano que vem, virá as eleições do Legislativo. E a margem pequena que ele tem de controle, acho que são 2 ou 3 votos na Câmara Baixa, ele pode perder a maioria. E geralmente, no midterm, que são as eleições do ano que vem, no Legislativo americano, o partido no poder perde votos. Isso você pode ver na história, sempre foi assim, e eu acredito que não será diferente. A popularidade do presidente americano hoje já decaiu bastante desde o primeiro dia que ele assumiu o novo mandato, o segundo mandato dele. Não é impossível em que haja uma reação contra os excessos do executivo. Agora, quanto ao executivo desafiar todas as instituições, você vê que nos cortes de primeira instância, segunda instância, já há uma certa preocupação e você já está vendo que muitos juízes estão barrando o que eles acham excessos do governo, do executivo, e em alguns casos claramente ilegais. O perigo, naturalmente, é que você tem um grupo significativo de americanos que apoia o modelo Trump. Eles entendem de que os Estados Unidos só pode manter a hegemonia tendo um líder muito forte que dá as ordens, e quem não obedece, ele ameaça economicamente, juridicamente ou militarmente. Então, mas tem uma percentagem significativa, eu diria que em torno de 30% dos americanos que acreditam nisto, né? Que os Estados Unidos têm que permanecer um país hegemônico, dominar o mundo, e que tem que mostrar força.
para enquadrar todos os países e todos os povos. Ah, o problema, Marco, é saber se a oposição, as forças mais democráticas nos Estados Unidos, tem condições de unir e tem condições de agir contra este processo que está sendo desencadeado pelo governo, segundo o governo do Sr. Trump. Então, é uma guerra interna. Se você for para os Estados Unidos hoje, você vê que a animosidade entre os dois campos é extrema. Isso, Marco, pode levar a um conflito, né? Na pior das hipóteses, um confronto entre esses dois grupos e dois, eu diria até, ideologias. Então, respondendo a sua pergunta, eu digo o seguinte, que em algum momento a sociedade americana vai reagir. Agora vamos fazer essa viagem dos Estados Unidos e voltar para o Brasil, que foi o início da nossa conversa, focando mais a questão econômica. Vamos agora pegar, Lawrence, a questão política no Brasil, certo? Qual é o modelo de sistema político que você enxerga aqui em nosso país, considerando esse predomínio que, inclusive, estamos vendo em relação ao legislativo sobre o executivo através de emendas que nunca são muito claras, apesar das exigências feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, em linhas gerais, como é que é e como é que funciona o modelo político no Brasil, segundo a sua opinião? Para entender a estrutura política do Brasil, você tem que ser um PhD em dissonância cognitiva. O modelo do Brasil, político do Brasil, nós temos executivo, legislativo e judiciário. Temos ao redor de 30 partidos. Não vejo nenhuma estrutura política que necessita de 30 partidos. Um dos grandes negócios para aqueles que aspiram a ser político é justamente formar um partido. Muitos partidos que existem no Brasil não têm nenhuma ideologia, nenhuma plataforma. Basicamente, são organizações com fins lucrativos para aqueles que formaram estas unidades políticas. O Brasil é um sistema presidencialista. Ao mesmo tempo, eu vejo o modelo como semi-parlamentarismo, onde o legislativo tem enorme força. Nenhum partido jamais terá a maioria nas duas casas do Congresso. Então, o fato deles necessitar fazer alianças é uma questão de sobrevivência do governo. Desde a época do PSDB, que inventou o mensalão em Minas Gerais, e aprimorado pelo governo do PT, for tentar comprar votos através de favores dos seus, entre aspas, aliados, que na realidade não são aliados, estão lá apenas para conseguir verbas, conseguir recursos, para perpetuar as estruturas políticas partidárias de cada partido. E aí você vê que esses partidos foram muito eficientes e formaram um grupo, eu diria que sem ideologia, um grupo transacional e, evidentemente, fisiológica, que é governo, não interessa se é esquerda, ultra-esquerda, direita, ultradireita. Eles sempre são governo. Essa estrutura torna muito difícil de qualquer governo sobreviver sem
participar do jogo de toma lá, dá cá. Como esse grupo é extremamente forte em função do número, eles ditam virtualmente a agenda. E o governo, o executivo, frequentemente se curva perante este grupo, que hoje nós conhecemos como Centrão, que na realidade não é centrão, porque não tem ideologia, não é centro de coisa nenhuma. Você vê que o profissionalismo político no Brasil é algo eterno. São mesmas figuras que controlam os partidos, novas lideranças não aparecem, ou se, quando aparecem, são sabotados, e a estrutura política não permite a emergência de grandes revelações e grandes estadistas no país. Por este motivo, é extremamente difícil de o Brasil progredir. O que precisamos, os nossos políticos não estão dispostos a fazer. Mesmo com boa intenção, se depara com um muro de concreto no legislativo. Então, você tem um setor público que legisla em causa própria, perpetua seu poder. Primeiro, são as vantagens que cada político tem. O país que se dane, uma carga tributária monstruosa, 34% do PIB, mais o déficit nominal, que pode chegar acima de 10%, e o governo manipula esta quantidade de recursos. Então, Marco, como é que você vai sair dessa situação, dessa armadilha política? É muito difícil. E você vê, o setor público, quando legisla em causa própria, ele extrai riqueza do país. Isso, eu digo, não é só o executivo, mas o legislativo, o judiciário, né? As forças armadas. Todo o setor público vê o seu interesse e não o interesse do povo ou do país. E por esse motivo fica muito difícil, Marco, que você tenha uma estrutura política em que funciona. O governo gasta muito e gasta muito mal. A arrecadação é tão enorme. Você sabia que o imposto cooperativo no Brasil é o segundo ou primeiro mais alto do mundo? De 34%? Então, a pergunta é aqui, todo esse dinheiro, e o que nós temos em troca? Tem segurança? Tem saúde? Tem educação? Não. O Brasil está virando um país narcotráfico, onde a criminalidade e o crime organizado está tomando conta do país. Está Agora, no próprio poder, por favor, está no próprio poder em Brasília hoje. Então, que país é esse em que a criminalidade chegou no poder político do país? Então, essas são as dificuldades. Agora, Laurence, eu queria então retomar dois pontos que você tocou. Um sobre lideranças, quer dizer, quando você comenta que o sistema ele é do profissionalismo político, ou seja, ele não permite o surgimento de novos líderes, inclusive de novas ideias, né? E acaba sendo amarrado a esse grupo sem ideologia, transacional, que vive ao redor de pôr a faca no pescoço do governo, qualquer que seja ele. Temos duas figuras que hoje polarizam a política brasileira. Lula, que é o presidente atual, e o outro Bolsonaro, que acaba, inclusive, de ser denunciado como réu no processo de tentativa de golpe de Estado. Ou seja, nós temos hoje, a julgar pelo que temos no cardápio político, apenas dois líderes. Você vê
condições de surgimento de uma liderança de um lado e de outro. Por exemplo, Lula já está aí com uma certa idade, já demonstra, inclusive, alguns problemas de saúde, e de outro, Bolsonaro condenado. Como é que podem surgir novas lideranças num cenário polarizado como esse? Eu já venho dizendo há muito tempo, você mesmo testemunha há meses, de que no campo da direita o Bolsonaro é carta fora do baralho, mas não o bolsonarismo. O Tarcísio de Freitas não é candidato à presidência da República. Ele é candidatíssimo. O discurso dele no Rio, no evento de apoio à anistia para os golpistas do dia 8 de janeiro, ele apoiou incondicionalmente o Bolsonaro, um discurso bastante robusto, defendendo o golpe. Fica muito evidente de que ele, no cálculo político dele, sabe muito bem que o Bolsonaro é carta fora do baralho. Então, ele apoia o Bolsonaro ostensivamente, explicitamente, já com a ideia de ser herdeiro do bolsonarismo, mas temos que admitir que o Tarcísio de Freitas seria um bolsonarista ou um bolsonarismo light, não tão radical quanto o que vimos no gangue do Bolsonaro. Do outro lado, Lula. Lula já prestou suficiente serviço ao país, errou e acertou. Ele é um político profissional. Ele entende pouco de economia, mas em matéria de política ele é PhD. Agora, existe no campo de esquerda um nome que eu acho que trará uma nova visão de como conduzir um país. E esta pessoa, no meu entender, no meu modesto entender, é Fernando Haddad. Mas ele depara com uma oposição ferrenha dentro do próprio PT, do triunvirato. E este triunvirato é Rui Costa, Gleisi Hoffmann e Janja, que tem enorme influência sobre o presidente e frequentemente faz a cabeça do presidente. O Lula, infelizmente, não entende de economia, não sabe como funciona e fala as coisas que não fazem o mínimo sentido sobre aspecto técnico. Insuflado por essas pessoas, que também não entendem de economia. E eu só faço a seguinte pergunta, Marco. Se o Rui Costa, ou Gleisi Hoffmann, ou Janja tivesse no lugar do Haddad, que política econômica eles iriam adotar contra todos os desafios que o Haddad enfrenta diariamente? Eu acho que não há a mínima dúvida que o Haddad é uma pessoa, um político muito, muito honesto. Não há a mínima dúvida quanto a isso. Também não é segredo para ninguém que ele entende de economia. Ele é uma pessoa moderada, ele não é esquerda radical, ele se preocupa com a população carente, ele tem esse viés de uma pessoa que gostaria de ver o Brasil avançar num modelo de bem-estar social, né?
eu acho que seria uma pessoa que é um tipo de Mário Covas mais técnico. Eu sempre digo a todo mundo que quer ouvir, a maior desgraça nossa é o Mário Covas não ter sido presidente da República. Nós teremos provavelmente um Brasil um pouco diferente do que estamos vendo hoje. Então, esta é a minha visão política. Você sabe que eu sempre defendi uma completa reforma administrativa. E, ao mesmo tempo, já te disse no passado de que uma reforma administrativa no Brasil é impossível, porque nenhum membro do Congresso vai atirar no seu próprio pé. Então, esses são desafios que a gente enfrenta. Marco, não é fácil. Para o Brasil dar certo, não é fácil. Apesar de tudo os recursos naturais e o bênção que Deus nos deu, não vai ser fácil. Agora, uma última questão, Lawrence, ainda relacionada à disputa política, mas que tem uma consequência econômica. Você citou que a carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo, ela é complicada, é difícil de entendimento, não tem contador no mundo, segundo você mesmo já fez essa previsão aí, vai ter que estudar 4 décadas para poder entender a complexidade do sistema tributário brasileiro, e olha que quando ele terminar de estudar, certamente vai precisar de mais 20 para ver as novidades que surgiram. Então, exatamente. Então, eu pergunto a você, o Congresso Nacional aprovou uma reforma tributária que agora tem que passar por uma série de ajustes ainda. Isso foi um avanço? Você acredita que isso pode trazer algum suspiro nesse emaranhado tributário e fiscal que o Brasil vive? Eu acho que, sem dúvida, é um avanço, mas muito aquém do necessário. Hoje, uma empresa brasileira de porte médio dedica 2.600 homem-hora por ano para atender os requisitos tributários. A Índia, que tem a economia mais complexa do mundo, é em torno de 1.000 a 1.500 horas por ano. Ou seja, nós somos pior do que o modelo mais complexo do mundo. Tudo isso, Marco, essas dificuldades, torna o Brasil não tão atrativo para os investidores. Você pode reclamar do mercado, pode reclamar dos investidores, pode reclamar dos cientistas. Eu acho curioso quando você diz, olha, não, porque os cientistas, né? Bom, gente, vocês ainda têm capacidade de raciocínio quando fala isso? O rentista construiu um patrimônio financeiro e aplica no mercado financeiro, comprando bônus, comprando ações. Esse dinheiro não produz emprego? Uma empresa que necessita de expandir vai tomar dinheiro de um rentista? O que ele vai fazer com o dinheiro? Ampliar a fábrica, contratar mais gente. Ou seja, eu admiro a ignorância das pessoas quando chamam de não rentista. Rentista é aqueles que providenciam capital para investimento, para criar riqueza no país. Então, é triste de ver o grau de ignorância desses analistas de esquerda. Não entendem nada de economia, só falam em besteira. Você acha que alguém vai construir um patrimônio financeiro para deixar parado embaixo do colchão? Não, ele vai aplicar. E essa aplicação gera aumento de produtividade, aumento de instalações de fábricas e aumenta o emprego. Então, eu tenho que entender, as pessoas falam porque falam. Eu já estou cansado de ver grau de ignorância nesse mundo.
E é triste, mas as pessoas até sérias, né, supostamente, falam tanta besteira. Isso não só da esquerda, direita e esquerda. Aliás, pensando nisso tudo que você trouxe nessa entrevista, Lawrence, e já caminhando aqui para o final, não resta fazer outra pergunta que não seja: para onde caminha o Brasil finalmente? Eu diria, como em latim, né? Quo vadis, Brasil? A resposta é: ou a gente faz lição de casa, o Brasil continua nesse ritmo de crescimento muito medíocre, e o pior é que o Brasil está envelhecendo e não ficando rico. Estamos presos nessa armadilha de economia de renda média, e não há esperança de um grande avanço sem que o mundo político muda e sem que a gente, como um todo, como um povo, comece a tentar enquadrar os políticos. Então a pergunta, quo vadis, onde vai o Brasil? Não vai sair do lugar enquanto não mudar. Bom, e essa mudança, pelo que você traz como análise, deve ser uma mudança muito profunda do ponto de vista do funcionamento da economia, do funcionamento do sistema político e da atenção permanente na evolução do mundo, ou seja, para onde o mundo também está indo, ou seja, a pergunta quo vadis mundo também vale nesse sentido, para que o Brasil possa estar integrado a um processo de desenvolvimento que, ao mesmo tempo que combata a desigualdade e dê forças para o Estado fazer esse serviço, como também permita a contribuição de todos os setores produtivos para o desenvolvimento. Lawrence P., sempre foi e sempre será um grande prazer conversar com você, que traz informações, pesquisas, dados que são muito importantes para a análise daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela sua participação, Lawrence. Eu queria agradecer pela oportunidade, Marco. Um grande abraço. E o canal de YouTube China Global News está no ar permanentemente e nas redes sociais. Se inscreva, acompanhe, curta os nossos conteúdos. Sempre você terá uma informação de qualidade. E eu, Marco Piva, fico por aqui e aguardo você em uma próxima entrevista. Até a próxima.